Nessa tarde, então, vamos hoje falar sobre esse tema tão importante, tão profundo na palavra de Deus, que é sobre o que vem depois da morte. O que será que acontece depois da morte? Então, por que a gente tem que saber isso? Porque Deus quer que a gente saiba sobre isso. Tem um versículo, 1 Tessalonicenses 4,13, que diz: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Quem dorme? Está se referindo a quem? Àqueles que já morreram. O dormir na Bíblia significa, então, que a pessoa morreu, já morreu. Tá bom? Em várias passagens, na cultura judaica, eles usavam esse verbo dormir, referindo-se àqueles que já faleceram. Então ele diz: não sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros. Ou seja, como quem? Aqueles que não têm Deus, que não têm Cristo, que não têm esperança. Então nós precisamos saber, porque às vezes as pessoas ficam com dúvidas. Como é que vai ser? A pessoa fica dormindo, né? Uma coisa a gente tem certeza, todos nós aqui, que um dia nós vamos sair dessa vida e vamos morrer fisicamente. Mas não vamos morrer espiritualmente, aqueles que têm Cristo Jesus. Isso é uma certeza que nós temos, que um dia nós vamos morrer. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala isso também. Hebreus 9:27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso virá então o juízo. Deus já decretou isso aí. Ou você conhece alguém que nunca morreu? Que vive aí 1.500 anos, 2.000? Não tem, né? Todos vão morrer porque foi decretado por Deus isso aí. Então, a morte é inevitável. E a Bíblia diz o seguinte: o apóstolo Paulo fala que a morte, o viver, para ele é Cristo, era Cristo, e o morrer é lucro. Para o cristão, para o filho de Deus, morrer é lucro. E quando a gente tem essa certeza no nosso coração, a gente perde medo da morte. Sabia que isso é um dos sinais da ação do Espírito Santo na sua vida, de que Cristo realmente está agindo na sua vida? Você antes tinha um medo da morte terrível. Agora você já não pensa mais assim. A morte já não te assusta como antes. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e somos salvos. Então, isso é uma bênção. Mas um dia, não tem jeito, nós vamos sair dessa vida. Quem gosta de viver aí? Levanta a mão. É bom viver, né? Viver com Cristo, com o Espírito de Deus na nossa vida, é bom. Se eu perguntar se alguém quer morrer, ninguém quer. Embora a gente saiba pela fé, pela palavra, que lá no paraíso vai ser bem melhor, mas ninguém quer ir para lá antes da hora. Não é verdade? Tem uma história de um homem que estava ruim, estava muito doente. Aí a mulher, sabe como é que é? O homem não gosta de ir no médico. Não é verdade? A maioria dos homens não gosta de ir médico, enrola e vai enrolando. Aí o cara mal, a mulher falou: olha, você tem que ir, rapaz, você está ruim. Aí o cara foi no médico, fez uma bateria de exames e descobriu um monte de coisa lá. Um monte de problema de saúde. E o médico falou: olha, rapaz, você está mal, cara. Você está ruim demais. E eu preciso conversar com a tua mulher, preciso conversar com a tua esposa. Você vai voltar aqui
um outro dia, você vai trazer a sua esposa, eu preciso conversar com ela, olha, porque você está mal, rapaz, você está com os dias contados, né? E aí voltou, marcaram a consulta, e voltou a mulher com ele agora, né? Porque até a mulher perguntava, o homem não sabe dar explicação direito, ele resume tudo, não é isso? Então ele não explicava direito, a mulher acabou. Por isso que o médico às vezes chama até a mulher, porque a mulher gosta de detalhes, né? E aí então o médico chamou a mulher, foram os dois, ele ficou na sala de espera, esperando lá a conversa do médico com a mulher. E o médico então disse para ela o seguinte: olha, seu marido está mal, ele não pode se estressar, ele não pode se aborrecer com nada, porque esse homem ele está mal, você vai precisar ajudar ele. Então você não fala nenhum problema para ele, deixa ele ficar tranquilo, ele vai continuar trabalhando, mas quando ele chegar, você não conta nenhum problema para ele, deixa ele assistir o jogo, tranquilo, né? Enquanto isso você dá uma massagem no pé dele, traz um suco para ele, entendeu? Não fica pedindo para ele lavar a louça, para não estressar, entendeu? Então você vai precisar cooperar, entendeu? Isso aí, porque esse homem está mal. E o médico conversando com aquela mulher, quando ela saiu do consultório, o homem perguntou: e aí, o que aconteceu? O médico falou o que para você? Fala para mim aí. Aí ela falou: ele falou que você vai morrer. Não tem jeito, você vai morrer. Ninguém escapa disso, né? Todos nós um dia vamos morrer. Mas a Bíblia fala que para o Filho de Deus, a morte é lucro. Vai ser bênção a gente sair dessa vida. Mas enquanto a gente está aqui, a gente tem que trabalhar para o Senhor, ganhar almas para Jesus, e Deus quer tratar do nosso coração, mudar um monte de coisa na nossa vida, porque Ele quer que a gente testemunhe sobre o amor dEle, né? Então vamos ver aqui alguns conceitos equivocados sobre morte. Alguns conceitos equivocados. Por quê? Porque a Bíblia fala uma coisa e o homem vai e inventa outra coisa. A gente tem que ficar com a palavra de Deus, o que Deus ensina sobre isso. Então você precisa saber. Primeira coisa: há uma corrente que ensina sobre a aniquilação da alma, ou seja, o homem morreu, acabou. Acabou, a vida dele era só para agora. Ou seja, não existe vida para essas pessoas após a morte. Há uma corrente muito forte, pessoas humanistas, hedonistas, ateus, muitos cientistas, homens cultos, que acham isso. Eles não creem na palavra de Deus. Agora, eu li essa semana um artigo muito interessante de um cientista holandês, que ele é médico, e ele vem pesquisando algumas pessoas. Ele pesquisou 340 pessoas que tiveram a experiência de quase morte. Ou seja, essas pessoas morreram, tiveram parada cardíaca, respiratória, pararam, a atividade cerebral dela parou, e essas pessoas, durante essa fase, elas tiveram algumas experiências. Só que essas pessoas voltaram para poder contar essas experiências que elas tiveram. Então ele pesquisou 340 pessoas, e ele ouviu vários relatos do que essas pessoas viram, sentiram e pensaram
durante esse período da EQM, que é a experiência de quase morte, sem atividade cerebral. Como é que pode um negócio desse? Uma pessoa sem atividade cerebral, sem sangue correndo no corpo e a consciência dela funcionando. É isso que intrigou esse homem. Então ele foi pesquisar, ele chegou à seguinte conclusão: que a consciência humana, ela não é restrita ao espaço cerebral. Vai além disso. A consciência humana não está restrita somente ao nosso cérebro. Isso quer dizer o seguinte, uma coisa muito importante, só uma informação muito importante para nós que cremos. Isso quer dizer que a alma do ser humano permanece. O ser humano, depois que ele morre fisicamente, ele continua tendo consciência. É o que Jesus relata em Lucas 16, 19, naquela experiência que ele conta a parábola do rico e do Lázaro. E o rico morreu, aquele rico que tinha muitas posses, e o pobre, o Lázaro, morreu, né? E o Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades, ou inferno. E lá, o rico, tendo toda aquela consciência do que ele estava vivendo, aquela dor, ele implorava por ajuda para que Lázaro pelo menos molhasse a língua dele e aliviasse aquela dor, aquela sequidão. E ele tinha plena consciência na alma dele do que ele estava sofrendo. E eu achei muito interessante, eu até anotei o nome desse cientista holandês, Van Lommel, um médico cientista. E várias pessoas tiveram já essa experiência, pessoas que chegaram a morrer, mas foram ressuscitadas, voltaram a viver e relataram experiências que viveram sem atividade cerebral, sem coração batendo, né? Uma coisa muito interessante. A nossa consciência vai além do nosso cérebro. Então, isso aqui não é uma verdade. A nossa alma, ela não vai ser aniquilada. O ser humano é um ser espiritual. E ele vai permanecer por toda a eternidade. Porém, com dois destinos que a Bíblia relata. Ou ele vai com Deus, ou ele vai para longe de Deus. Um lugar de dor e sofrimento. Para ir para a direção de Deus, para ir com o Senhor, tem que crer no sacrifício da cruz, né, feito por Deus em Jesus Cristo. Segundo equívoco relacionado a isso é o purgatório. O purgatório não é verdade, é um ensino humano, ensino de homens. Por quê? Porque a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, eu já falei esse versículo, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Então isso foi um decreto papal que escreveu, não, tem que ser assim, mas não é verdade. Por quê? O purgatório foi uma invenção, tá? Por vários motivos religiosos, mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Se decide o destino de eternidade aqui nessa vida, depois que a pessoa morreu. Não adianta rezar missa para ela, não adianta acender vela, não adianta fazer oração mais para ela. Aliás, deixa eu dar um ensino aqui, porque às vezes a pessoa pergunta, mas a gente ensina isso na aula de idolatria. Não se faz oração para o morto, porque isso é evocação
de espíritos. Não se ora para morto. A pessoa morreu, acabou agora. Você pode lembrar daquela pessoa, dos feitos dela, fazer uma homenagem para ela, não tem problema nenhum. Você pode ir até no cemitério, cuidar lá da sepultura, não tem problema nenhum. Agora, se você for para lá, ficar orando para morto, para espírito, Deus condena isso na palavra de Deus. Não faça. Tá? Porque Deus condena isso. Quando você ora para espírito, você faz uma evocação espiritual e aí há manifestações demoníacas e você pode se tornar uma pessoa atormentada por isso, por espíritos, por causa da desobediência. Deus, então, Ele nos ensina para a gente não ter essa prática. Então, o purgatório, o que o purgatório ensina? Ensina erradamente que lá a alma da pessoa será purgada por um tempo para ela ir para o paraíso. E vai depender do que fizerem aqui para ela. Então isso não é bíblico, isso é invenção humana, nunca creia nisso. De repente você pode ser um daqueles que já creu alguma vez, eu também criei nisso aí, mas é mentira, não é verdade. Outro equívoco relacionado à morte é a reencarnação. Ou seja, a pessoa morre, depois o espírito, a alma dela volta e incorpora em outra pessoa para se purificar, e isso em sucessivas vezes, é uma doutrina espírita, mas a Bíblia diz claramente em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer o homem só morre uma vez, é uma vida só. Eu prefiro crer na palavra de Deus. Então, nós só temos uma chance. É só essa. Aproveite bem. Viva o melhor e viva com Cristo no seu coração, porque não terá outra chance. E uma vez eu conversando com uma pessoa que acreditava nessa doutrina falsa, eu perguntei para ele: rapaz, se as pessoas incorporam tantas vezes, cada vez vai melhorando mais, esse mundo não tinha que estar bem melhor? Sim ou não? Tinha que estar bem melhor, porque as pessoas estão vindo e cada vez está se tornando, se purificando e se aperfeiçoando, e ele não soube me responder. Aí realmente, agora você me pegou. Deus fala que o mundo está cada vez pior. Então, o ser humano, ele só tem uma vida, está ordenado a ele a morrer uma só vez e depois disso, o juízo. Um outro ensino errado também é o sono da alma. Depois que a pessoa morre, ela começa a dormir, ela entra num sono profundo. Você já imaginou que coisa chata? Você dormir e nunca mais acordar? Eu durmo 7 horas, no máximo 8. Se eu passar disso, já começa a me dar dor nas costas, uma coceira, querendo levantar. Quem sente isso aí quando dorme demais? A gente não fica incomodado? Agora imagina você dormir a vida toda. Não é possível, Deus não ia fazer isso com a gente. Dormir é bom só quando a gente está cansado. Então, essa é uma doutrina falsa também, muito ensinada pelos adventistas, testemunhas de Jeová, mas não é bíblico. A Bíblia fala claramente. Você lembra daquela passagem lá em Lucas, acho que eu coloquei a tela aí, Lucas 23. O ladrão da cruz, ele se converte, ele crê em Jesus. Um deles, o outro não, mas ele crê em Jesus ali e ele fala para Jesus: Senhor, eu quero ir contigo, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus declarou para ele: eu lhe garanto. Olha, quando Jesus fala que garante, pode ter certeza, né? Eu lhe garanto,
hoje você estará comigo no paraíso. Jesus não falou, hoje você vai entrar num sono profundo. Jesus não falou isso. Mas um dia você vai acordar. Jesus não falou, hoje você estará comigo no paraíso. É para onde nós vamos. E o paraíso é um lugar que nós vamos experimentar logo em seguida a morte. Logo quando você sair do seu corpo, você vai experimentar isso aí. O apóstolo Paulo também diz em Filipenses 1:23, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Estar com Cristo, olha o que ele fala, que é muito melhor. E tem várias outras passagens sobre essa experiência do pós-morte física. Com a vinda de Cristo, nós vamos ter também aqui experiências interessantes, relatos, está em 1 Tessalonicenses 4. Então vamos ver aqui, porque a volta de Jesus está iminente. Eu não sei se nós vamos experimentar na nossa geração aqui a vinda dele, mas não está muito distante, vai acontecer. A natureza está gemendo, a criação de Deus geme. O mundo vai chegar num estágio tal de autodestruição, e até o próprio ser humano, que mostra cada vez mais essa proximidade, essa iminência da vinda de Jesus. Diz aí, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que morreram, que morrem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aquele que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, Deus vai tocar a trombeta dele. Tá? Então aqui ele está descrevendo o arrebatamento. Vai tocar a trombeta do Senhor, né? E olha só o que vai acontecer aqui. O próprio Senhor descerá do céu, ele virá até as nuvens, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, todos aqueles que morreram com Cristo vão ressuscitar, agora com um novo corpo. Um corpo espiritual, um corpo glorificado. É um corpo que não é material, é um corpo que atravessa a parede, que não se decompõe, que não fica doente. É o corpo que Jesus subiu, ascendeu aos céus após a sua ressurreição. Após ele ressuscitar, ele pegou esse corpo dado pelo Senhor. Depois disso, que estivermos vivos, seremos arrebatados. Só depois disso que haverá o arrebatamento. Primeiro vai ressuscitar todos que morreram. E aí aqueles que estão vivos não vão experimentar a morte. Não vai ter velório para você, não vai ter funeral para você, ninguém da sua família vai ter que gastar dinheiro com o seu caixão. Olha que bênção. Ninguém chorando em volta de você, né? Você não vai precisar ir para a UTI, não vai nada disso, vai ser coisa instantânea. De repente nós vamos subir com o Senhor e vamos encontrar com Ele nas nuvens, aqueles que estiverem vivos, né? Então aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas
palavra. Você crê nisso? Tem pessoas que têm dificuldade de crer. Sabe por quê? Pensa assim, quanto tempo foi escrito isso aí? Que nunca aconteceu. Nós cremos pela fé, isso aí vai acontecer um dia. A palavra de Deus é clara. Tudo que está na palavra vem acontecendo e já aconteceu um dia. Se você tem dificuldade de crer nisso, peça perdão ao Senhor, peça ao Senhor para gerar fé no seu coração, não dê espaço à incredulidade na sua mente e fala assim, Senhor, me perdoa, eu rejeito esse mau pensamento, eu creio no Senhor e traz fé ao meu coração. E sabe por que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de crer nisso? Falta de palavra de Deus. A fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus. Romanos 10:17. A pessoa se afasta da palavra, entristece o Espírito Santo, começa a faltar a fé no coração dela, porque a palavra gera fé, porque a palavra é vida. A palavra é a mente de Deus entrando na nossa mente, no nosso pensamento, aí ela tem dificuldade. Ela nem espera esse momento, ela até esquece que Jesus vai voltar um dia, ela esquece que nós vamos ter uma nova vida depois da morte. Falta de palavra, meu irmão, cuide disso aí, porque o diabo ele vai fazer tudo para a gente se afastar da palavra, para a gente desviar. É isso que ele quer fazer contigo. Então, tá dando para ler aí? Tá meio fraquinho, mas só para te ajudar a entender aqui, ó. 1 Tessalonicenses 4, diz aí, os mortos em Cristo ressuscitam, aqueles que morreram com Jesus, ganham novos corpos, corpo sarado, tanquinho. Os homens que nunca tiveram tanquinho, ó, você vai ter no céu, tanquinho. Você não gosta de malhar aqui, mas não se preocupe não. No céu você vai ter novos corpos, né? As mulheres aí sem celulite, tudo tranquilo, né? Não precisa mais chapinha. Esse tempo que você perde, olha, horas e horas, e esquentando o cabelo lá, um calor desse. E eu olho assim, meu Deus, tem que gostar muito disso, um calor desse, terrível, ainda esquentando a cabeça, né? Os vivos serão arrebatados. E aí, destino final, novo céu e nova terra, onde nós vamos morar com o Senhor. Antes de chegar, tem vários eventos aqui que não vale a pena agora a gente falar. Tem um milênio, tem uma série de coisas, mas não vale a pena agora por causa do tempo. Mas aqui é o destino final, o novo céu e a nova terra. Adivinha onde vai ser? Na própria terra. A terra recriada por Deus, agora tem até a medida dela em Apocalipse, é 2.200 quilômetros, é quadrada, de altura, é um cubo, novo céu e nova terra, está lá em Apocalipse. Vai ser aqui, a terra recriada. Creio que os animais estarão lá, porque eles estão no milênio. O leão não vai ser mais aquele animal feroz, entendeu? Você vai poder passear com o leão do seu lado. O céu vai ser um lugar legal, é para lá que nós vamos. E você tem que pensar assim, meu irmão, nossa terra não é essa aqui. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para levar a gente para lá. Sabe o que está acontecendo ultimamente? As igrejas só estão pregando, ensinando vitória nessa vida. Porque você vai ser um vitorioso, você vai conquistar, você vai ser próspero, você vai ter muito dinheiro. Esquecem a razão principal que fez Deus ir para a cruz no nosso lugar. Não foi para a gente ter a razão principal, o conforto nessa vida,
aqui e não ter problema, e só ter dinheiro, tem que ter sucesso, tem que... Sim, Deus dá muitas bênçãos para nós, mas nós não podemos nos tornar cristãos materialistas, que só pensamos nesta vida. Nós temos que pensar lá, para onde nós iremos, e levarmos para lá o máximo de pessoas para esse lugar. Tirar o máximo de pessoas das prisões de Satanás, das garras do diabo. E como é que a gente faz isso? Falando de Cristo, falando do amor de Deus, testemunhando, influenciando vidas, pregando a palavra, não tendo vergonha, dando um bom testemunho, refletindo o amor de Cristo através da sua vida. O diabo vai querer que você faça tudo ao contrário, que você brigue, que você seja egoísta, que você só pense neste mundo. Mas é para lá que nós estamos caminhando, a nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Apocalipse descreve essa cidade com ruas fantásticas. Deus não precisava tanto, Deus, até ruas de ouro. O Senhor colocou lá, não, eu sei que meus filhos gostam de ouro, então eu vou colocar ruas de ouro nessa cidade. Deus, ele descreve um pouquinho nessa nova Jerusalém como será. Mas sabe onde a gente vai definir isso aí? Sabe? Diga, aqui. O vestibular é aqui. A prova é aqui. Se você quiser decidir depois, não dá mais. Foi o que o rico, em Lucas 16, na história do rico e do Lázaro, ele quis decidir depois. Não, deixa eu voltar lá, ou então manda alguém voltar lá para avisar e tal, que aqui é muito ruim para ninguém vir para cá. Jesus falou, não dá. Nem que alguém ressuscitasse dos mortos, eles não creriam. E é verdade, sabe por quê? O próprio Jesus ressuscitou dos mortos e as pessoas creem? Muitos não creram. E pode ser que alguém aqui esteja aqui nessa tarde que ainda não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz, se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou por você, você será salvo. Agora, durante o arrebatamento, aqueles que estiverem mortos sem Cristo, a alma estará no inferno. E no final, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o inferno será lançado no lago de fogo. O inferno será lançado num lugar mais terrível ainda, chamado de lago de fogo. É o que diz nesse versículo aí. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20:14. Quem morre hoje? Antes era quem morreu, antes do arrebatamento, e quem estava vivo no momento do arrebatamento com Cristo e sem Cristo. Quem morre hoje? O arrebatamento vai acontecer ainda. Agora hoje. Pessoa morre, seu corpo volta para o pó, como a Bíblia fala em Eclesiastes. Se ela é uma pessoa que tem Cristo como Senhor e Salvador, ela vai para onde? Paraíso. Está aqui, ó. Pessoa salva, cristã, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Ela crê
no sacrifício de Jesus. O Espírito Santo entrou na vida dela. Os pecados dela foram perdoados. Então, ela vem para cá. A alma está no paraíso. Todas as pessoas que morreram até agora, com Cristo, estão nesse lugar chamado paraíso. Imagina um lugar bem legal, que você chegou e pensou assim: olha, isso aqui é um paraíso. Lembrou aí? Lembrou? Um lugar bem legal que você, puxa vida, isso aqui é um paraíso. Esse lugar aqui vai ser muito melhor do que esse que você pensou. Agora, a pessoa que não tem Cristo, ela morre, o corpo volta para o pó, ela não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, a alma dela vai para o inferno. E isso é imediatamente após a morte. Ela já vai para um lugar, em algumas partes da Bíblia, esse inferno está escrito como Hades, porque inferno no grego é Hades. Tá? E então, em Apocalipse fala que o inferno será lançado no lago de fogo com Satanás e os seus demônios e todos aqueles que não creram. Mas uma coisa é certa: ninguém vai para esse lugar sem ter uma chance com Deus. Porque o nosso Deus é amor. Ninguém vai para cá sem antes ter tido oportunidade. Ah, mas aquela pessoa não ouviu falar de Jesus. Nunca. Por isso que em Romanos 1:20, que todas as pessoas serão indesculpáveis. Porque o apóstolo Paulo fala em Romanos 1:20 que pela criação Deus pode se tornar, as pessoas podem crer e Deus se torna evidente. Tu pega um animalzinho, qualquer animal na criação, você vê os detalhes. Você pega uma flor, pela natureza, você vê o cuidado de Deus. É impossível. Você é capaz de olhar um melão e ver Deus ali. Você é capaz de pegar uma flor e ver os detalhes ali e pensar: poxa, como Deus é detalhista. Olha o cuidado que Ele preparou isso aqui, que Ele fez isso. É isso que Ele fala em Romanos 1:20, que pela criação o homem pode se entregar a Deus. Então não tem desculpa. Porque tem gente que pensa assim: ah, que Deus é esse que... E aquela tribo que nunca ouviu falar de Jesus? Deus é que sabe. Eu não sei de nada. Por isso que Ele fala: vai e fale o máximo que você puder, vai em todos os lugares. Deus fala que ninguém vai ser condenado sem antes ter uma oportunidade, e que o homem, ele se torna indesculpável, porque pela criação ele pode reconhecer Deus. E eu digo para você, se Deus te trouxe hoje aqui para ouvir essa mensagem, você, a partir de hoje, você se torna também indesculpável, porque você ouviu a verdade da palavra de Deus sobre o pós-morte, sobre o que vem depois. E aí você precisa decidir o que você quer. Qual vai ser a sua escolha? A Bíblia diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. João 3,18. Agora eu pergunto para você: por que as pessoas preferem correr risco? E querem chegar no final da vida correndo risco? Por que não se entregam logo para Jesus e não creem, abrem o coração? Muitos endurecem o coração e querem ver: ah, será que isso é verdade mesmo? E chegam no final da vida, morrem e vão para o inferno porque rejeitaram a verdade do Filho de Deus. Olha, se eu fosse você, não corria esse risco. Eu acho que você já chegou num ponto tal que você precisa abrir o seu coração de verdade
Porque essa decisão vai além de ir e frequentar uma igreja. Deus não está preocupado com frequentadores. Deus está atrás de filhos. Deus, Ele demonstrou o amor dele de uma forma tão intensa que Ele se doou para ter filhos, uma família. Ele deu o seu próprio filho, mas para gerar vários filhos. Deus não se importa muito se a gente vai frequenta um culto, frequenta uma igreja. Deus não está nem aí para isso. Deus quer ver o nosso coração. Se realmente você está atrás de uma religiosidade ou se você quer uma experiência verdadeira com Ele. Algo intenso. Algo que vem do coração por amor. Não, Deus, eu quero. E você reconhecer que Ele é o teu Criador e que Ele enviou o seu Filho. Quem era mais especial para Ele. A segunda pessoa da Trindade. Para vir a esse mundo, na pessoa de um ser humano chamado Jesus, que não tinha DNA humano ali, o DNA dele era divino, não vinha de Adão, por isso que ele não tinha pecado. Tinha que ser puro, por isso que Deus fez isso. Para pagar o preço de cruz, para redimir pecado, tinha que ser um cordeiro puro. Isso desde o Velho Testamento. Deus exigia isso aí. Não podia ter mancha, não podia ter defeito. E as pessoas têm dificuldade para crer nisso. Hoje é o dia que você precisa tomar uma decisão verdadeira com Cristo, uma decisão sincera, de entrega de vida e falar: Senhor, eu creio nisso, porque eu sei que meu tempo nesta vida é breve, e um dia eu quero encontrar contigo, Senhor, e quero estar ao teu lado na eternidade. Não duvide disso. Não viva a sua vida achando que isso não vai acontecer nunca, porque vai acontecer um dia, e Deus... A Bíblia fala que todos nós vamos prestar contas diante dele. E ele vai nos perguntar algumas coisas. Ele não vai te perguntar qual era a sua conta bancária, o saldo da sua conta. Ele não vai perguntar qual era a sua profissão, embora seja muito importante a gente ter uma profissão. Ele não vai perguntar quantos carros, se você teve casa, se você não teve. Ele vai perguntar: o que você fez com o meu filho Jesus? Foi por isso que eu fui para a cruz. Foi por isso. Para trazer você para cá, para viver a eternidade comigo. Agora o diabo coloca na mente das pessoas que isso é a pior coisa que tem. E você tem que reagir. Reagir com a incredulidade que o diabo tem atacado a mente das pessoas. Com o espírito de religiosidade. Com rituais. Deus não está nem aí para rituais. Com os mitos evangélicos inventados pelos seres humanos. Os mitos. Qualquer dia nós vamos fazer uma mensagem aqui sobre esses mitos evangélicos e vamos bombardear cada um deles em nome de Jesus. Porque é tanta mentira, é tanta religiosidade, é tanto ensino humano que nós temos que nos precaver com isso.